A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Nessa oportunidade iremos comentar sobre a primeira lição do segundo trimestre de 2020. O tema da nossa lição, esse trimestre, traz o seguinte: a igreja eleita. Já na nossa lição de número 1, traz o título Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O nosso textuário diz assim, está em Efésios capítulo 1, versículo 2. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A nossa verdade prática diz o seguinte: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Meus irmãos, essa lição ela é comentada pelo nosso querido irmão, pastor Douglas Batista. Ele é o líder, melhor dizendo, o líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal. Doutor em Teologia e licenciado em Filosofia. E na introdução, nosso querido amigo comentarista, ele traz uma observação bem interessante, que diz assim: a Epístola aos Efésios é denominada a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelada por meio de Cristo Jesus. No tópico 1, traz informações sobre a autoria e data em que a carta foi escrita, ou seja, a epístola. No subtópico 1, fala sobre a autoria. Nós já sabemos que Paulo escreveu a carta aos Efésios, mas o nosso comentarista ele traz algumas informações, que diz o seguinte: no capítulo 1, versículo 1 de Efésios, na parte A, Paulo ele diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O próprio Paulo falando, se intitulando apóstolo de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 1 diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, ou seja, pela vontade de Deus. No subtópico 3, ele vem falando sobre onde a epístola foi escrita. Uma epístola da prisão. O prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor e o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere, ou seja, Paulo, no momento em que escrevia a carta aos Efésios, estava preso. No subtópico 4, ele vem trazendo para nós a data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos entre 60 e 62 depois de Cristo. Aproximadamente, a partir dessa premissa, a data provável de redação das epístolas aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como o seu portador. Amém? No tópico 2, meus queridos, iremos comentar sobre para quem era essa carta. Qual eram os destinatários dessa carta? No subtópico 1, diz o seguinte: a cidade de Éfeso. Segundo o comentarista, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia, ou seja, a atual Turquia antigamente era a cidade de Éfeso. Não vamos entrar muito no mérito da história, porque isso vai demandar tempo e o vídeo não pode ficar muito longo. Amém? Subtópico 2 do tópico 2. A religiosidade em Éfeso. Sua maior fonte de renda, ou seja, de Éfeso, era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Eu quero ler para os irmãos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 27 ao 29. Vamos aqui. Abra sua Bíblia aí também, para você acompanhar. Amém? Diz assim, Atos 19, do 27 ao 29. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneraram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo:
Grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Glória a Deus. Meus irmãos, no subtópico 3 do tópico 2, traz a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Vamos ver o que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 31. Abra sua Bíblia, sem perder o costume de acompanhar. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 31. Diz assim: Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de ademoestar com lágrimas a cada um de vós. Meus irmãos, nós sabemos que Paulo, nessa viagem missionária que ele fez em Éfeso, ele, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, ele falou coisas que deixaram as pessoas que estavam ali ao redor atônitos, né? E quando ele mandou essa carta, ele estava preso. Ele não estava em Éfeso. Mas em Atos dos Apóstolos 19, versículo 27 ao 29, o comentarista traz para nós dizendo aqui que Paulo anteriormente já esteve lá ministrando, levando a palavra do Senhor e evangelizando. Subtópico 4 do tópico 2. A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Capítulo 1, versículo 2. Vamos ver? A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. É o nosso texto áureo da lição. Uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos de maioria gentílica de muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Amém? No tópico 3, nós iremos estudar sobre o propósito e a mensagem. Qual era o propósito que essa carta tinha? E qual era a mensagem que ela continha? O comentarista, no subtópico 1 do tópico 3, fala sobre o propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como as outras cartas de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora reuniam-se com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Efésios capítulo 1, versículo 20 ao 22. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeira. Mas uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos. Interessante, né, irmãos? Unidade é o que nós estamos precisando nos nossos tempos. Efésios capítulo 2, versículo 11 ao versículo 18. Ainda, subtópico 1 do tópico 3, o comentarista diz: por isso a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. O tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. A igreja, o corpo de Cristo. No subtópico 2 do tópico 3, subtópico 2 do tópico 3, traz a mensagem. Qual era a mensagem que continha nessa carta? A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas:
Jesus Cristo, a cabeça da igreja, a igreja, o corpo. Podemos desdobrar essas duas temáticas em outros pontos. Por exemplo, primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, Efésios 1, 3 ao 5. 2. A atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência da salvação, Efésios 1, versículo 13 e 14. 3. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, Efésios 2, versículo 16. 4. A revelação do ministério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, Efésios 3, versículo 5. E 5. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Efésios 4, versículo 3 e 30. Meus irmãos, essa era a mensagem que Paulo trazia na carta. Uma mensagem linda, unidade entre os irmãos. Jesus Cristo, o cabeça da igreja, ele está no controle de todo o universo. Tenhamos fé, porque Jesus Cristo deu a vida por nós. E Paulo, meus irmãos, é um exemplo muito grande para nós, de pessoa que não desistiu, que perseverou e levou o ID de Jesus literalmente, na prática. Na conclusão, o comentarista traz o seguinte: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Meus irmãos, espero que todos tenham gostado. Para o vídeo ficar curto, nós temos que correr um pouquinho, mas é muito gratificante comentar um pouco da lição. Eu fico muito feliz, eu gosto muito de falar da palavra do Senhor, conversar com todos que estão ao redor. E em nome de Jesus, que Deus abençoe você e que nós possamos crer, ter fé. Então, meus irmãos, que nós venhamos, em nome de Jesus, como dizem em Efésios, que nós venhamos nos revestir das armaduras santas, para que nós não venhamos nos corromper com as coisas deste mundo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você. Amém.